Olá, pessoal! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos à live do Literatura Casper. Hoje abordaremos a obra literária A Relíquia e o nosso professor e atual diretor, Wellington, fará a análise da intelectualidade por trás de toda a obra, além de ressaltar aspectos importantes para quem for prestar o nosso vestibular, já que essa e mais duas obras serão contempladas na nossa prova do vestibular. Além da Relíquia, a gente terá também Angústia, que terá sua live no dia 9 de setembro e que já tem suas inscrições abertas, e Campo Geral, que terá sua live no dia 23 de setembro. Então, gravem muito bem essas datas, gente. Você que vai prestar no nosso vestibular não pode perder essa oportunidade de jeito nenhum, tá? Porque elas dão um bom norte. Quem tiver dúvidas sobre a faculdade, cursos, vestibular, mande um e-mail para o vestibular@casperlibero.edu.br, que responderemos com o maior carinho do mundo a todos, tá bom? Agora, passo a palavra para o diretor. Um bom evento a todos e seja muito bem-vindo, Wellington. Muito obrigado, Nathalie. Muito obrigado, Nathalie, pela recepção. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Wellington Andrade, eu sou professor aqui de língua portuguesa da Faculdade Casper Libero há 23 anos e atualmente eu também sou o diretor da faculdade. A ideia desse Literatura Casper, cujas palestras eu faço já há muito tempo, é esclarecer vocês, candidatos ao vestibular da faculdade, a que tipo de abordagem crítica é possível uma prova de vestibular e, na verdade, né, uma análise escolar, universitária, de ser demandada dessa obra. Nós não temos por objetivo contar, resumir a obra para vocês. A gente pressupõe que vocês já leram o livro ou estão em vias de ler e que vocês não venham aqui especialmente para colher somente, né, a narrativa, para anotar quem faz o que dentro do livro, né, dentro da narrativa. A nossa perspectiva aqui é discutir uma abordagem crítica, fazer algumas interpretações da obra, sugerir algumas leituras, e dar um encaminhamento, então, de como vocês podem fazer uso da obra, tanto na prova da Faculdade Casper Libero, como na vida intelectual de vocês, tá bom? Então, acho que a gente vai começar. Eu queria dizer o seguinte: A Relíquia é um dos livros mais importantes desse escritor português, Eça de Queiroz, e é um dos livros cuja recepção internacional é a das mais abalizadas, é a das mais, assim, digamos que expressivas, né? É um livro que faz muito sucesso. Vocês vão perceber também, pessoal, que a gente não vai falar somente da obra no seu contexto específico histórico lá, no final do século XIX, porque toda obra literária, a rigor, toda obra artística, ela conversa também com o nosso próprio tempo. Então, claro que é preciso entender a obra de acordo com as condições históricas, culturais, né, sociais que a produziram, que deram o solo, né, para que ela surgisse. Mas também toda obra literária sai do seu tempo histórico, seja ele de 100 anos, 200 ou 300 anos ou 3.000 anos, né, e ele vem até os dias de hoje e diz alguma coisa do que nós somos, como seres humanos e como sociedade. Então, vou pedir para que a gente passe aí o primeiro slide, para além da apresentação. Aqui vocês vão ver, né, tem um lado da tela que é a figura do Eça de Queiroz, uma figura muito querida para as letras, um escritor que exerceu uma atividade intelectual, jornalística e literária muito intensa. E tem aqui a edição, né, a reprodução da primeira página da primeira edição da Relíquia, de 1887, o ano em que a obra foi lançada. Vamos começar, então, a mudar de slide. Eu queria começar falando do contexto, certo? Vou pedir para que esse slide fique aqui um pouco parado, sendo exibido, enquanto eu vou falando algumas coisas para além dessas inscrições que eu mesmo fiz aqui. O contexto que fez surgir a Relíquia é o contexto que vocês conhecem bem, quem está com os estudos aí do ensino médio, assim, mais próximos, né, mais presentes. Esses estudos deixam bem claro, em termos dos estudos literários, o que foi o realismo-naturalismo, embora a obra não esteja circunscrita somente a essa escola literária, mas ela foi produzida sob a égide do realismo-naturalismo, que é o quê? Uma arte objetiva, de cunho social, baseada na crença, na razão e na ciência.
a gente vai ver que essas duas palavras, razão e ciência, são fundamentais para o entendimento de A Relíquia. Embora eu insista muito nesse aspecto, A Relíquia não é uma obra, né, filiada integralmente à escola realista e à escola naturalista. Ela se distingue, ela se separa, ela faz uma oposição em relação a esse contexto. Outra coisa importante, aí talvez a obra dialogue mais diretamente, vocês vão reconhecer, para quem já leu a narrativa, é que o realismo em Portugal, a experiência portuguesa, né, do realismo, diferentemente do realismo francês, do realismo brasileiro, né, o realismo em Portugal examinava os valores da burguesia católica. Tem tudo a ver, né, com a personagem da tia Patrocínio, que é a tia do protagonista. E esse realismo lá investigava também os valores da monarquia. Então vejam que religiosidade e poder, né, a esfera da religião e a esfera do poder político são o pano de fundo sobre o qual a relíquia é construída. Outro contexto importante, outro dado, né, do contexto histórico importante é o cientificismo, retomando aqui aquela palavra, né, do primeiro argumento que eu apresentei aqui nesse quadro, nesse slide. A obra dialoga diretamente com uma visão cientificista da vida. O que o cientificismo, né, propõe, ou que correntes, que valores, né, científicos ou cientificistas estão em voga na Europa de maneira geral e em Portugal de maneira especial? O positivismo, né, que é uma corrente filosófica que acredita piamente na razão. A sociedade vai progredir se ela tem confiança plena na razão. Eu vou até fazer uma interrupção aqui em relação ao contexto histórico e lembrar que nós estamos vivendo um drama em relação a isso, né, digamos que a esse contexto cientificista, agora com a pandemia, né? Nós somos uma sociedade também que acredita muito no poder da ciência, embora haja setores em todas as sociedades ocidentais e orientais que desconfiem um pouco da ciência e acreditem talvez que a ciência da medicina, a ciência da biologia, né, a ciência da virologia não serão capazes de dar uma resposta imediata e eficiente à pandemia que nós estamos vivendo. Mas, diante de uma gravidade, de uma situação tão grave, né, dessa gravidade que estamos vivendo, parece que é melhor acreditarmos na ciência do que acreditarmos somente na religião, digamos, ou nas crenças, né, mais pessoais. Voltando aqui para o slide, o cientificismo também previa, né, na Europa do século XIX, o determinismo, esse sim muito ligado, né, à escola naturalista, em que as coisas são explicadas por princípios de causa e efeito, por princípios também de causa e consequência. Então, a visão determinista é uma visão que, em princípio, prevê o rigor da lei científica, mas também ela acaba, digamos que, isolando certos efeitos que escapam a esse controle, né? Certos efeitos imprevistos. A literatura trabalha com a arte, de maneira geral, e a literatura trabalham com opções poéticas, e não só com opções propriamente, estritamente, né, científicas. Por fim, a terceira corrente do cientificismo da época é o evolucionismo, né, do Charles Darwin, que até hoje, digamos, né, há várias correntes de pensamento que discordam da ideia de que nós os seres humanos e os macacos tenham tido um ancestral comum, como, né, determina a teoria do evolucionismo. E aí, nessa perspectiva do cientificismo, o que está em voga na Europa é que existem leis que explicam a realidade. É importante apresentar esse pano de fundo, esse panorama, essa visão mais ampla, e depois a gente vai decupar, né? A gente vai, na verdade, fazer uma certa abordagem mais motivada por certos conceitos aqui específicos. Bom, agora que entra, então, a relíquia no sentido, né, na sua justificativa desse contexto. Já para o final do século XX, lembrando que o naturalismo, né, surge nas últimas décadas do século XIX, já no final do século XIX, está errado aí esse slide, é 19, não é 20, existe uma retomada dos elementos do romantismo, né? E aí o romantismo, que havia ficado em voga desde o final do século XVIII e até a primeira metade do século XVIII, ele perde a sua importância, ele perde a sua comunicação com a sociedade,
uma vez que ele é ultrapassado pela escola realista naturalista. Mas no final do século XIX, insisto aí que é fazer essa correção, o romantismo parece que está redivivo. Parece que algumas correntes, né, se importam em retomar a sua ligação com o ideário, né, com os ideais do romantismo. O que o romantismo prevê, especialmente? Subjetividade e imaginação. Então, o elemento, digamos, né, existem leis e princípios que regem a vida social. Sim, mas há indivíduos que conseguem escapar a essas leis. Existe uma determinação, né, biológica, sociológica, científica, que determina o que prevê os passos do homem. Sim, mas há homens que conseguem fazer com que suas vidas sejam vividas em âmbito mesmo da sua própria interioridade, da sua própria subjetividade. Então, o romantismo contesta, né, essa visão muito, digamos que científica, racionalista, né, uma certa exacerbação da razão. O romantismo volta a valorizar as coisas da alma, do espírito humano, né, da imaginação. A gente vai entender aqui que a Relíquia é uma narrativa altamente imaginativa, né? E aí a gente vai passar para o slide seguinte e vai fazer uma análise, então, dessas informações. Bom, a Relíquia foi publicada primeiro, né, como um romance entre abril e junho de 1887. E aí temos um dado curioso, foi publicado aqui no Brasil, no jornal carioca Gazeta de Notícias. Conforme eu já falei para vocês, é um dos livros mais bem recebidos, né, de melhor recepção da obra do Eça de Queiroz em nível internacional. E aí, agora, vamos tentar linkar o que eu vou dizer agora com o que eu acabei de dizer no slide anterior. Nós temos, pelo próprio autor, o Eça de Queiroz admite, ele diz que essa obra foi criada, foi produzida sob a sua fase fantasista. Vou parar um pouco aqui para fazer uma referência etimológica da palavra fantasia. Fantasia tem um étimo grego que significa alguma coisa que escapa ao controle e alguma coisa muito rápida, né? Uma fantasia também está ligada ao fantasma, né? Você não vê o fantasma durante muito tempo, você vê somente uma sugestão, né? Uma irrupção muito rápida de um fantasma. Quando você é acometido por uma fantasia, se você é uma pessoa fantasiosa, você tem um tipo de visão da realidade, da vida, que não é propriamente realista e que é uma visão em paralelo, certo? E aí, o que a crítica diz em relação à Relíquia? Que o autor trabalha nesse romance com uma espécie de fantasia exótica, é alguma coisa que não é da ordem do normal, né? Não é da ordem, digamos, do ritmo naturalista da vida. Então, em princípio, como eu falei agora há pouco, o romance, de certa maneira, destoa dos princípios do realismo-naturalismo, né? Porque ele investe mais nessa fantasia exótica e nessa fantasia fantástica. A fantasia fantástica seria uma espécie até de pleonasmo, até de redundância, porque é fantasia, sim, alguma coisa que escapa ao controle, né? Digamos, da vida natural, da vida real, e ela apela para o excepcional, para o extraordinário. Alguma coisa no romance aqui está ligada muito à ideia do extraordinário. Ainda a crítica dizendo sobre a Relíquia, né? O fundo da narrativa é uma história, digamos, que a gente entende como uma história satírica, uma história bem-humorada, né? Um sobrinho quer enganar sua tia, ele finge ser para ela uma pessoa que ele não é, e ele quer ganhar, né, a herança dela. É uma história universal, clássica, assim, o interesse econômico acima de tudo, mas ele precisa cumprir uma etapa, cumprir uma determinada, digamos que, tarefa, para poder fazer jus a essa herança, né? Coisa que ele não consegue, parece que ele é mal sucedido. Só que o tempo todo as histórias ou as narrativas paralelas que vão sendo apresentadas para subsidiar essa narrativa principal, essas histórias têm um fundo exótico, de novo, e um fundo mítico. Por que mítico? A narrativa fala de um mito muito caro ao Ocidente, que é o mito cristão, o mito, né, digamos, da divindade cristã. Mito aqui, entendam o que eu estou dizendo no sentido mesmo clássico da palavra, que é o enredo, a história,
um enredo consagrado, a história consagrada, né? É muito cara à ocidentalidade cristã a preservação, digamos, da figura do Cristo. E a figura do Cristo aparece 2 vezes no romance, uma delas como figura histórica mesmo, ou figura religiosa também, e numa segunda vez como uma figura literária. O Cristo fala com o personagem, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Alguns autores apresentam como uma espécie de perspectiva, talvez, de interpretação, que o romance seria uma novela picaresca, né? Não é bem um romance porque ele tem um tamanho menor, ele tem um núcleo narrativo em torno de um único assunto, né? Então vamos entender que também a gente pode tratá-lo como uma novela. A novela picaresca é uma novela em que o elemento central é o pícaro. O pícaro é o sujeito que é o malandro, o pícaro é o sujeito que é o enganador, né? Aquilo que a literatura chama de o embusteiro, aquele que vive de embustes. Alguns autores dizem, olha, não chega a ser uma novela picaresca exatamente, embora eu vou retomar também esse assunto à medida que os próximos slides forem surgindo. Vamos passar para o próximo slide, então, por favor. Eu vou apresentar aqui, ainda em termos panorâmicos, só para vocês entenderem por onde eu vou transitar. Nós temos aí o protagonista, que é o Teodorico, o sobrinho da dona Patrocínio das Neves. Não é à toa que esses nomes aparecem dessa maneira. Vai haver daqui a pouco mais para frente uma abordagem minha em relação à interpretação, né? É uma hipótese a respeito de por que esses personagens têm esses nomes. Os amigos de como o Teodorico chama a tia, né, de Titi, são o padre Casemiro, o padre Pinheiro, o doutor Margaride, que é delegado e juiz aposentado, e o Justininho, que é um tesoureiro. Vejam que aqui já tem uma coisa interessante, por isso que eu fiz dessa maneira, que eu coloquei dessa maneira aqui. Nós temos lá o personagem principal, né, na primeira linha, e depois nós temos personagens que representam a igreja, a crença, a religiosidade. Temos um personagem que está investido de um poder, embora ele seja aposentado, ele foi juiz e delegado, então ele representa o poder, e temos um personagem que representa as finanças. É por esses estágios, por esses temas que a narrativa vai transitar. Religiosidade, poder, dinheiro. O tempo todo, eu já apresentei aqui, né, minimamente, o traço narrativo principal, é um sujeito que finge ser um beato para poder adquirir dinheiro, por meio do qual ele vai obter poder. Se eu tivesse que fazer esse resumo, os amigos da Titi já representam muito bem esse fio narrativo. Quando o personagem vai para o Egito, viaja para o Egito, né, ele conhece o Topsius, daqui a pouco eu vou falar também sobre esse nome, que é um arqueólogo alemão, mas ele também conhece o Alpedrinha, que é um empregado do hotel no Egito, e é um português, também é uma figura muito interessante, muito especial, que talvez reforce a ideia de ser uma novela picaresca. E ele conhece a Mary, a inglesa dona de uma loja de luvas, por quem ele se interessa, né, eroticamente. E é a partir desse envolvimento amoroso que a trama principal, né, que batiza o livro, a Relíquia, vem à tona. Em Jerusalém, ele conhece o Paulo Pote, também um personagem, talvez, que faça parte do trio de malandros, né, que é o Teodorico, o Topsius e o próprio Paulo, então. No retorno a Lisboa, entra um novo sujeito no nível da crença da tia Patrocínio, que é o padre Negrão, sobrinho do padre Casemiro. Vejam que as relações, né, são, digamos que, intrincadas, dependentes umas das outras. E aí volta à tona um personagem que já havia aparecido no começo, que é o Crispim, que parece que é um personagem secundário, mas que vai exercitar uma atividade fundamental, uma ação fundamental para o desenlace da trama. O Crispim, que é um antigo amigo de escola, que oferece um emprego ao Teodorico depois que ele foi expulso da casa da tia. E, por extensão, a esse emprego, ele também oferece a mão da sua irmã, Dona Jesuína. Depois a gente vai falar sobre isso, os nomes não são desinteressados, certo? Vamos avançar aqui um pouco para o próximo tópico. E aí eu vou pedir, então, que o tópico esse slide pode desaparecer, e eu vou falar um pouco sobre ele aqui, a partir de agora. Bom, vocês têm que observar sempre, Mônica, se você puder só tirar o slide para mim, se for possível, vocês têm que entender sempre que a literatura ela é uma forma ligada a um conteúdo. E a forma sempre vai na frente.
Não, pode deixar, então, não tem problema não. Pode ficar também, que acho que não me atrapalha nem um pouco, não. O livro começa com, né, naturalmente, um prefácio. E aí eu pediria que vocês não leram ainda, ou para aqueles que já tenham lido, leiam de novo esse prefácio depois que eu tiver terminado a minha fala aqui, de posse das informações e dos argumentos principais que eu vou organizar, porque esse prefácio muda bastante, né? A perspectiva que vocês tinham da obra. O prefácio é uma espécie de apresentação de princípios do narrador, do personagem que coincide com o narrador, e como é que ele faz um breve resumo, digamos, né, da desventura que ele viveu, da aventura, né, desaventurada que ele viveu. E o prefácio está repleto de marcas, digamos, discursivas. Depois temos os capítulos que são, na verdade, né, topicalizados. Os capítulos são organizados em torno dos locais onde a ação acontece. E aí, então, Lisboa, o capítulo 1º, depois Alexandria, no Egito, depois Jerusalém, e aí capítulo 3º, de volta a Jerusalém, de Jesus Cristo, de volta a Alexandria e de volta a Lisboa. Não é desinteressado, né? Não é desinteressada, perdão, essa divisão. A divisão vai transitando por cenários, né? Os capítulos vão passando por cenários em que a leitura, digamos que geográfica daquele lugar, daquela determinada localidade, se soma uma leitura mítica, uma leitura sociológica, uma leitura filosófica e uma abordagem, obviamente, literária, que o Eça de Queiroz faz com muita maestria. Vamos passar para os tópicos, então. Próximo slide, por favor. Toda narrativa, todo livro, todo romance, toda obra de arte trabalha com temas, né? E os temas são unidades narrativas mínimas, em torno das quais o autor vai, digamos, desenvolver uma ideia. Quais são os tópicos principais aqui dessa narrativa? A viagem a Jerusalém. A viagem a Jerusalém é um tópico de uma viagem de iniciação. Jerusalém é a cidade sagrada, né, do mundo cristão, do mundo judaico-cristão, do mundo também palestino. É uma cidade sagrada. E é uma cidade sagrada, digamos assim, para uma certa visão que nós temos, né, da humanidade ocidental ou do Oriente Médio, ligada também ao Oriente Médio. E aí a gente vê que ir a Jerusalém, viajar para Jerusalém, tem sempre uma perspectiva de iniciação religiosa, iniciação filosófica, iniciação de autoconhecimento. Coisa que o personagem, o protagonista, vende para a tia que vai fazer. E nós percebemos que ele não faz. Né? É o revés, digamos, né? A viagem a Jerusalém dele é o revés disso tudo. Ele encontra muito mais a superfície profana do que a superfície sagrada. Embora haja uma contradição aí. Não é o momento de falar agora, daqui a pouco eu vou desenvolver melhor essa ideia. Jerusalém é uma cidade muito visitada por intelectuais, visitada por artistas, visitada por escritores, né? Também vou falar sobre isso daqui a pouco. O outro tópico do romance, da novela, é o da relíquia sagrada, que também é um tópico muito importante para nós. Talvez vocês sejam muito jovens, não faça mais parte da vida de vocês esse repertório que eu vou citar aqui, mas eu, que tenho 56 anos, vivi desde pequeno ouvindo esses nomes. O manto sagrado, o cálice sagrado, as relíquias sagradas. Para quem é cristão, né, e para quem tem uma religiosidade muito devota, né, a sacralidade de certos objetos ligados propriamente ao próprio Cristo ou à história da Igreja Católica é uma condição, né, é um valor inestimável. E aí o Eça de Queiroz brinca, ironiza, né, a ideia de que relíquia se está falando afinal? É uma relíquia sagrada ou é uma relíquia profana? Vejam que, até agora, como eu disse, os dois tópicos se desdobram numa ideia fundamental, que é a ideia da ambiguidade. Duas coisas que se equivalem, cada uma a seu tempo. Ambiguidade não significa, na verdade, uma simples dualidade, em que você precisa optar por uma coisa ou outra. Não é dual no sentido de oposição, é de contradição, né? Uma coisa precisa ser vista em exame, né, sendo examinada em confronto com a outra.
Então, a viagem a Jerusalém é uma viagem de iniciação, mas também é uma viagem de perdição. A relíquia é uma relíquia de fato sagrada, né? A tia espera que o Teodorico traga uma coisa que o próprio Cristo tocou, né? Na verdade, o Teodorico traz uma coisa que ele mesmo tocou, ele, profano, Teodorico tocou, certo? O outro tópico importante é o da visão fantástica. Esse é um tópico, digamos, nosso contemporâneo. Vocês devem se lembrar de algum filme, de algum livro, de alguma série de televisão, em que o personagem interrompe o seu dia a dia, o seu cotidiano, e ele tem uma visão. Alguma coisa se abre para ele, né? Um outro plano se abre diante dele, né? Normalmente, né, como eu estou colocando aqui, é por meio do olhar, é por meio mesmo da percepção do olho, e aí alguma coisa se revela para ele aqui. A visão fantástica é a viagem no tempo, né? O Teodorico, em algum momento da narrativa, um momento fundamental da narrativa, ele assiste à condenação de Jesus. Ele se transporta a um tempo histórico. Todos nós temos uma fantasia em relação a isso, né? Em maior ou menor medida. E se eu vivesse na época da Roma dos Césares? E se eu vivesse na época da Grécia da democracia? E se eu vivesse na época em que o Elvis Presley cantava nos teatros e na televisão americana? A gente tem uma fantasia de não pertencer ao nosso próprio tempo. E esse personagem, ele tem essa fantasia e ela se concretiza. E ele vai, de fato, né, tudo leva a crer que ele conseguiu fazer a viagem no tempo e ser contemporâneo a Jesus Cristo e assistir, inclusive, a sua própria condenação e a sua própria crucificação. Mas também essa visão fantástica se desdobra, num segundo momento, quando o Cristo aparece na casa do protagonista e anuncia uma coisa para ele. Anuncia uma espécie de verdade por meio da qual a narrativa vai se organizar e vai se encaminhar para o final, que é a verdade da inutilidade da hipocrisia. Também já falaremos sobre isso daqui a pouco. Então, vejam, o primeiro Cristo, cuja crucificação ele assiste, é o Cristo histórico. O segundo Cristo é um Cristo literário, ele é um personagem, ele surge como se ele fosse mais um personagem da trama, certo? E tem um tópico muito famoso também, que a literatura do século XIX explorou assim a exaustão, que é o tópico da troca, o tópico da confusão entre coisas, né? Então vamos pensar assim, existe troca de identidade, alguém se faz passar por outra pessoa. Existe a troca de objetos, né? Alguém toma, sem querer, um objeto que é de outra pessoa. Aqui, no caso, o tópico da troca ocorre de duas maneiras. Existe uma troca dos embrulhos, que é essencial para que a narrativa, né, se desenvolva dessa maneira. A coroa de espinhos, a alegada, né, porque ela não é real em nenhum momento, claro, a alegada coroa de espinhos com a qual Cristo foi crucificado é trocada pela camisola da Mary, né? O sagrado e o profano se confundem aqui. E também existe, mais para o final da narrativa, a troca das malas. Ele é expulso da casa da tia, em vez de ele levar a mala de roupas, ele leva a mala de relíquias. E as relíquias falsas que ele trouxe, né, a rigor. E é por meio dessa troca que ele vira, então, uma espécie de comerciante de relíquias falsas, o que também é fundamental para a narrativa, certo? Então, vejam que o tópico da troca é um tópico também de ambiguidade. As coisas são ambíguas, né? Trocar os embrulhos, trocar as malas e a troca, digamos, dos objetos. Lembrem aí, o filme que vocês assistem, a série que vocês curtem, o livro que vocês estão lendo, em que o tópico da troca é fundamental. Alguém se faz passar, né, digamos, por alguém que não é. A troca de identidade, então. Eu finjo ser alguém que eu não sou. Ou então a carta, no romantismo, é uma troca clássica da carta. Alguém confunde e entrega a carta, digamos, da amante para a mulher, ou vice-versa, né? E aí, a partir dessa troca, digamos que uma confusão, uma espécie de quiprocó é estabelecido. Vamos mudar aí de slide, por favor. Vamos para o título, que é... temos aqui, à esquerda, isso é importante, né? Um livro clássico do Torquato Tasso, poeta italiano, chamado Jerusalém Libertada. E aí o narrador aqui da relíquia faz uma alusão a esse título, brincando com a Jerusalém passeada,
que seria o livro do Topsius, né? E temos aqui, no outro lado, a Nova Jerusalém, do grande escritor inglês Chesterton. Então, vejam que Jerusalém é uma cidade que há muito tempo, né, temos as cruzadas todas que foram organizadas para libertar Jerusalém da mão dos mouros. Jerusalém é uma cidade de disputa, é um território de disputa entre mouros e cristãos, de disputas entre judeus e cristãos, né, de disputas religiosas e de disputas de poder. Até hoje, infelizmente, é uma cidade, né, sobre a qual não paira o manto da paz. De certa maneira, essa disputa acontece aqui também no romance, de maneira, obviamente, muito mais cômica, muito mais irônica. Mudemos aí de slide. O título se chama, né, o livro se chama A Relíquia, já falamos sobre ele, sobre esse livro paira o valor da ambiguidade, é ambíguo, de que relíquia afinal está sendo, né? O livro trata, e aí o autor resolve apresentar uma epígrafe, que é uma frase que normalmente, né, alguns autores colocam como dando abertura, é o primeiro discurso sobre o livro, né? A epígrafe é aquilo que a gente coloca antes de o texto propriamente começar. Alguns autores chamam de pórtico, né? Aquilo que você coloca ali na porta central, antes de você abrir de fato e adentrar o local. O autor brinca, ele ironiza, ele nos provoca. Sobre a nudez da verdade, o manto diáfano da fantasia. Eu já poderia dizer que essa epígrafe, esse pórtico, tem tudo a ver com positivismo, tem tudo a ver com o cientificismo em voga na Europa no final do século XIX, certo? Afinal, nós estamos falando de verdade e fantasia. O Cristo, quando se apresenta para o personagem, ele diz, né, ele fala da inutilidade da hipocrisia. Então, a relíquia, a rigor, seria uma oposição, em torno do nome a relíquia, haveria oposição entre realismo e fantasismo. Voltando à ideia do contexto a partir do qual a obra foi originada, é um contexto realista, é um contexto, né, do realismo, naturalismo, cientificista. Mas o Eça de Queiroz já se afastou dessa perspectiva e ele mesmo diz que a obra pertence à sua fase fantasista. Então, a relíquia, o próprio nome, né, insistindo para que essas coisas todas que a gente fala em relação à teoria tem que estar presentes mesmo na leitura da obra, no manejo da obra, senão vira uma teoria espúria, né, digamos que exterior à própria obra. O nome tem alguma coisa de realista e o nome tem alguma coisa de fantástica, né? Vamos pensar assim, existe um grande mito do mundo celta, que é o mito do rei Arthur. E o mito do rei Arthur é um rei que, de fato, é um rei que não existiu, mas que muitas pessoas acreditam que, de fato, ele existiu. É um mito calcado em cima de um outro mito, do cálice sagrado. Do cálice em que Jesus Cristo, então, teria, né, se servido na Santa Ceia, na última ceia. Digamos assim, que a história da Inglaterra é uma história que está baseada em princípio, num certo realismo da ideia, né, da monarquia, da realeza, e, ao mesmo tempo, que está baseada num certo fantasismo calcado sobre um rei, sobre a figura de um rei que não existiu. Realidade e fantasia se equivalem. Observem como isso aparece na vida contemporânea, né? Políticos, não é preciso fazer nenhuma menção a um político especialmente. Políticos são pessoas que falam que vão fazer coisas e muitas vezes eles não conseguem. O que eles querem fazer no plano da realidade viram fantasia, ou ficam somente no plano da fantasia, né? É clássico isso desde que o mundo é mundo. Pegue um programa de um político quando ele se lança candidato e aí vejam o quão fantasiosa é a plataforma que ele apresenta. Depois que ele é eleito, ele diz, mas eu não consegui, na verdade, né, aprovar tudo que eu queria, tudo que eu anunciei que eu iria fazer, porque a realidade é muito mais pesada do que a fantasia, certo? Então, sobre a ideia, né, da relíquia, paira essa ambiguidade o tempo todo entre o que é realidade na novela e o que é fantasia na realidade, na novela. Vamos avançar aqui mais um slide, por favor, falando agora, né, digamos, das ambiguidades, certo? A ambiguidade da palavra relíquia e a ambiguidade, então, da religiosidade, a coroa de espinhos, com a qual Cristo teria sido crucificado, e a sensualidade.
porque a Mary também trata a camisola de dormir, que ela dá de presente para o Teodorico, como uma relíquia, como alguma coisa sagrada, mas sagrada pelo amor, sagrada, né, pela profanação da via erótica e do amor. Há também, digamos que, ambiguidade nos nomes, mas já vai aparecer um slide especialmente sobre isso. Há ambiguidade no aspecto social. Isso é fundamental, vou retomar essa ideia daqui a pouco. Mas a tia, né, a dona Patrocínio, é muito devota, é o que a gente chama hoje na linguagem, né, mais comum de carola, uma pessoa excessivamente, né, apegada às coisas da religião. Mas o narrador, de tempos em tempos, faz questão de dizer que ela também é apegada ao dinheiro, apegada à ostentação. E aí é uma contradição, porque a noção básica do cristianismo é de humildade, né? Digamos, de o sujeito ser servo da humanidade. E a dona Patrocínio, ela não tem lá muito, né? Digamos, muita humildade. Ela é uma pessoa que tem o pecado, talvez, da soberba ou da superioridade. Então, no aspecto social, pessoas poderosas, né? Afetam terem uma religiosidade que, na verdade, na vida mais ampla, elas não têm. E há um aspecto psicológico. O personagem do Teodorico, né, talvez ele seja o personagem mais bem examinado dentro da novela, ele tem lá as suas contradições, né? Ele começa passando por uma espécie de vida chapada, vida da malandragem, a vida da enganação, mas depois, quando ele tem a visão do Cristo, quando ele, né, não só volta ao Cristo, à época do Cristo histórico, como também é visitado por um Cristo literário, ele tem lá suas contradições. Ele tem algum tipo de aquisição, de algum tipo de entendimento da vida. Vou voltar aqui a um slide, o slide anterior, por favor, para explicar, talvez não tenha ficado muito claro, né? Essa ideia do realismo e do fantasismo e da fantasia fantástica. Voltando aqui, a epígrafe é muito sinuosa, ela é muito, digamos que, sutil, né? Sobre a nudez da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, vamos pensar assim, a verdade é nua. Nós temos uma expressão em português, a verdade nua e crua, certo? A verdade é alguma coisa que não tem anteparo, né? Ou você entra em contato com ela ou não. Vejam, o romance discute isso, o romance afirma isso, mas não acredita nessa proposição tão direta assim. A verdade tem nuances, sim. A verdade tem, digamos que, volteios. A verdade nem sempre aparece em toda a sua nudez. Para continuar essa epígrafe, o autor diz: o manto diáfano, né? O manto, digamos que translúcido, da fantasia. A fantasia, então, se veste e a verdade é nua e crua. Não, essas oposições acontecem também. Porque existe um realismo e existe um fantasismo. E existe uma fantasia fantasiosa, ou uma fantasia fantástica. Há várias camadas de entendimento aqui. Eu poderia, né, para retomar, para continuar a minha fala aqui com vocês, eu diria o seguinte: há vários níveis de fantasia que nós vivemos. Algumas fantasias são vividas no plano da realidade. Quando eu estou em casa, por exemplo, no escuro, e eu pressuponho que existe alguém lá, eu moro sozinho, e eu vejo uma sombra, porque a luz, digamos que não estou com a minha luz muito clara, e eu vejo uma sombra ali, uma sombra meio bruxuleante, e eu desconfio que aquele é um espírito, por exemplo, que talvez eu esteja acompanhado de alguém do além, de um outro plano, né? Eu estou vivendo aquilo num plano da realidade. Aquela aparição apareceu na minha realidade. E eu posso dotá-la, né, dotar essa aparição de um certo realismo ou de uma certa fantasia fantástica. Se eu sou espírita, eu posso entender que é um espírito de alguém, digamos que, né, que está querendo fazer contato comigo. Se eu sou cientificista, eu digo, não, imagina, é a luz. Eu percebo claramente que a luz aqui, está faltando luminosidade na minha sala, no meu quarto. Se eu acender a luz, esse espírito vai embora rapidamente. Existem níveis de complexidade do realismo. Vou lembrar uma fala aqui, que eu acho que é importante, uma definição muito boa do grande pintor espanhol Pablo Picasso, sobre a arte, que ele diz: a arte não é a verdade. A arte é uma mentira
que nos ensina a compreender a verdade. Então, vejam, o livro do Eça de Queiroz não é um documento realista no nível de um livro-reportagem. Esses personagens não existem de fato. Os personagens são todos criados da fantasia da cabeça do autor. Mas, por meio desse livro, é possível discutirmos coisas no plano da realidade, como estamos fazendo agora aqui, desde as 2h35. Então, vejam, a arte do Eça de Queiroz não é a realidade. Ela é uma fantasia, ela é uma mentira, ela é um jogo que nos ensina a compreender a realidade. Tudo bem? Vamos avançar aqui para o próximo slide. Vamos fazer um arremate por enquanto. Para tratar a verdade, em oposição ao cientificismo estreito do século XIX, a gente não pode esquecer de que existe arte, literatura e poesia. Né? A gente pode dizer assim, o mundo do trabalho, o mundo das responsabilidades, o mundo do estudo é fundamental. Mas um pouco de fantasia também é fundamental. Um pouco de poesia também é fundamental. É preciso, digamos, né, mesclarmos essas duas coisas. Já falamos sobre esse slide, vamos avançar para o próximo slide, então, por favor. O Alpedrinha. O Alpedrinha é um personagem muito interessante, porque ele tem um tratamento cômico, é engraçado o que ele vive ali como um sujeito do hotel. Ele é pitoresco, ele é uma figura que talvez encarne, né, Portugal, de maneira geral, e ele é comovido, porque ele é uma espécie de português errante, sabe? Tal como existe no mundo cristão a figura do judeu errante, aquele sujeito que anda perdido de terras em terras, sem encontrar o lugar que o faça feliz. O Alpedrinha também é uma espécie de português errante. E aí alguns autores dizem, ele é o último Lusíada. Ele é o último sujeito que saiu de Portugal e tentou colonizar o mundo, né, em torno de Portugal. Ele foi para além-mar, ele foi para lugares distantes e ele se perdeu dele mesmo. Ele se perdeu da sua condição, digamos, nacional, portuguesa. Aí a crítica diz, olha, existe uma leitura, sim, do pícaro, né, o sujeito errante, o sujeito que sai, digamos, né, e passa por motes, por narrativas cômicas, engraçadas e, às vezes, também de denúncia social, de comoção ou de emoção. Vamos avançar aqui no próximo slide. O livro trabalha, né, a linguagem do livro é a linguagem do humor. É um livro engraçado. Né? A gente não pode tomar... Quem talvez tenha, né, apego a um catolicismo, hoje em dia, um pouco, talvez... de tipo antigo, né? Quem é um sujeito muito crente e não vê tolerância, não tem flexibilidade diante da leitura religiosa, vai achar que o livro faz um ataque impiedoso ao cristianismo. Não, o livro faz um ataque irônico ou bem-humorado à Igreja Católica e aos valores da Igreja Católica. O livro não discute, não faz uma demolição propriamente da cristandade ou dos valores cristãos, não. É um livro que, na verdade, brinca, né, com as possibilidades de engano, né, que até hoje muitas religiões e muitos líderes religiosos, né, enganam as suas plateias, enganam os seus fiéis em torno de expedientes muito parecidos com os quais o Teodorico também lida. Então, vamos lá. O livro tem a ironia. Ele afirma uma coisa e, na verdade, ele quer dizer outra. Já vou explicar isso melhor. Mas o livro também faz uma caricatura de uma certa visão religiosa da vida, de uma certa institucionalização, né, da religiosidade da vida. Eu vou falar no final, assim, eu vou dedicar bastante tempo ao tema da inutilidade da hipocrisia. E aí vai ficar claro isso, né? É irônico quando Cristo diz, olha, ser hipócrita é inútil. Né? Porque, na verdade, o Cristo está ridicularizando o que a igreja virou. A igreja católica, quando trabalha com muito poder e quando trabalha com uma religiosidade de fachada, uma religiosidade, digamos, né, farisaica, vamos dizer assim, ela passa a ser uma caricatura do que o Cristo pregou. A figura do Cristo não está ligada justamente a isso. A ironia também está ligada à sátira. O livro também faz uma sátira mordaz a certos costumes religiosos. E aí o livro trabalha com uma ideia muito interessante. A própria Igreja Católica, na Idade Média,
viveu dentro dela mesma, dos seus próprios, digamos que rituais religiosos, uma certa resistência de formas cômicas. E fora da igreja também havia artistas, havia pensadores, havia homens, né, pagãos, ou homens não clericais, não ligados à ordem religiosa, às ordens religiosas, que também faziam, digamos que, resistência, né, à igreja pela comicidade. Né? O melhor do mundo das críticas é a crítica pela via do humor. Quando você faz a crítica pela via da indignação, da violência, normalmente essa crítica tem pouca validade, porque você, né, mais indigna as pessoas, mais revolta as pessoas do que as faz pensar. Quando você critica uma coisa pela via do humor, mostrando como, na verdade, aquilo é engraçado, ou é irônico, ou é caricatural, ou é satírico, você tem, então, digamos que um objetivo mais facilmente alcançado. E aí, o que o Eça de Queiroz adota no livro é o ceticismo. Ele duvida tanto da verdade da ciência quanto da verdade da fantasia, da verdade da religião. Eu também vou falar sobre isso melhor, mais para frente. Mas fiquem com essa informação. O ceticismo é um valor, é uma postura adotada pelo Eça de Queiroz para duvidar tanto de quem acha que a ciência resolve todos os problemas da vida social, da vida humana, como também quem acha que a religiosidade resolve todos os problemas da vida social. Nós, agora, em 2020, estamos sendo céticos em relação a certos, digamos que, mitos que talvez façamos por puro desespero para evitarmos de sermos contaminados. Mas também estamos céticos com o que a ciência está dizendo até agora, em relação à pandemia. Olha, a vacina vai demorar para sair, ou a vacina vai fazer uma cobertura talvez somente de 2 anos, ou de 1 ano e meio. Ora, no começo o vírus não atacava as pessoas que ele já havia atacado, mas agora ataca. Nós também estamos vivendo uma espécie de dúvida, né? Ou de ceticismo, de desconfiança das verdades muito estabelecidas sobre determinadas realidades. Vamos avançar aqui para um próximo slide. Isso é importante. Esse discurso, todo que eu estou fazendo, só faz sentido, como eu disse agora há pouco, se for entendido no âmbito da literatura, da arte, do jogo, dessa brincadeira que o Eça de Queiroz propõe. Então, eu vou pensar aqui, retirar de uma grande professora, que foi minha professora na USP, Adélia Bezerra de Menezes. Arte, articular, fazer junturas. O Eça de Queiroz, em vez de fazer um discurso, em vez de afirmar para os seus leitores, através de um texto de jornal, um texto científico, que é preciso desconfiar das verdades estabelecidas, ele faz uma brincadeira, ele faz um jogo, ele cria, uma série de personagens que vivem certos dramas e certas comicidades, certas experiências cômicas, e é por meio disso que a gente vai aprender alguma coisa em relação a essa arte, esse discurso artístico. Diz a professora Adélia Bezerra de Menezes, Lévi-Strauss comparou o pensamento artístico ao pensamento selvagem. Um e outro valem-se da técnica de bricolagem, arranjo de materiais disponíveis em função de um novo significado. O que é bricolagem? A noção de bricolagem vem repropor uma concepção da arte como jogo e recombinação dos dados perceptivos. A origem dos dados singulares importa menos que a sua estruturação. A maneira como o livro estrutura, as suas etapas narrativas é que é fundamental. Eu imagino que tudo isso vai ficar bastante claro quando eu estiver me aproximando do final dessa apresentação. Vamos avançar mais um slide aqui, por favor. Temos o slide... Vamos voltar aqui, então, 2 casas, por favor. Aqui já está na bibliografia. Aqui o humor, muito bem. Vamos pensar na religiosidade, nas ambiguidades da religiosidade, certo? A relíquia é entendida como relíquia sagrada na página 114 dessa versão aqui, que é da editora Atelier. Na página 114, a relíquia é tratada como Santa Relíquia e Relíquia Milagrosa pela tia Patrocínio, certo? E ela é tratada como relíquia profana, na página 190, pela Mary. É uma relíquia de amor.
A ambiguidade aqui, né? É muito irônico que o mesmo objeto seja entendido a partir de duas visões diferentes. Vejam como a religiosidade está ligada à ideia de sensualidade. A Mary, quando vai entregar a camisola como um presente, né, como uma coisa sagrada, né, consagrada pelas artes do amor, ela escreve: ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos. Né? Nada mais profano, nada mais mundano, nada mais direto, nada mais corporal do que essa dedicatória. Quando, na verdade, o que a tia espera, né, é justamente o objeto de enlevo espiritual, o objeto por meio do qual ela vai, né, digamos, ter uma posse religiosa. Voltando aqui a fazer essa interrupção. Será que é verdade mesmo que a tia é tão apegada a esse valor religioso, ou ela quer ter somente a aparência do objeto? Né? A gente discute isso muito na vida real. As pessoas são religiosas ou elas querem mostrar que são religiosas? Eu professo de fato uma verdade, ou eu quero mostrar para os outros que eu concordo ou que eu, né, sou portador daquela verdade, certo? Então, vamos pensar assim, a inutilidade da hipocrisia, que é um tema fundamental da obra. A hipocrisia diante de Dona Patrocínio. O Teodorico, ele é muito hipócrita com a tia. O livro começa, né, digamos que ele deitando e rolando nas coisas mais mundanas e fingindo, chegando em casa e fingindo para a tia que estava assistindo todas as missas que ela queria que ele assistisse, né, e fazendo a contrição, a devoção, né, mais fervorosa. Quando ele percebe que a hipocrisia é inútil, ele tem um momento de muita sinceridade diante do Crispim. Quando ele encontra o amigo ao final da narrativa, e o amigo, né, começa a conversar com ele, e aí o amigo pergunta se ele teria interesse em casar com a irmã. Vejam, Dona Jesuína, Jesus, um nome religioso tal, né, não é à toa que esses nomes têm essa perspectiva. É ali, nesse momento, que ele desmonta, né, que ele vê desmontada a ideia da hipocrisia. Quando ele é sincero, ele consegue alguma coisa. Mas ele consegue alguma coisa porque ele se converteu, porque ele virou, de fato, uma pessoa religiosa e convicta, né, dos valores cristãos? Não. É porque ele percebe que só assim ele vai obter um poder. Ele vai casar com uma mulher cujo irmão é rico, vai trabalhar com esse sujeito, e a partir do casamento que ele consegue, então, digamos que a sua posição, né, de poder, sua posição burguesa ao final da obra, certo? Ao final da narrativa, o Teodorico declara que perder a herança da tia, né, ele não fez jus à herança da tia, por ter lhe faltado, ele diz, o descarado heroísmo de afirmar. Se ele tivesse dito para a tia, olha, na verdade essa camisola não é da Mary, e sim da Maria Madalena, amiga íntima de Jesus Cristo, se ele tivesse afirmado isso com muita convicção, certamente a tia acreditaria nele. Por quê? O que ele acredita, então? Qual é digamos que a confiança que ele tem? Para que uma coisa se torne verdade, basta afirmá-la com convicção. Vejam, nós vivemos esse drama até os dias de hoje. Qualquer político, qualquer figura de poder, qualquer sujeito que de destaque na vida social, afirmando uma coisa com muita convicção, né, ela tende a fazer com que aquilo que seja mentiroso, ou que seja, digamos que, equivocado, ou que seja não muito certo, passe por verdadeiro, acertado, convicto e, digamos que, verdadeiro. Me parece que essa é a posição central do Eça de Queiroz. Olha, o personagem não se arrepende do que ele fez, não vira uma pessoa diferente, na verdade, do que ele era. Ele aprende a jogar o jogo dos valores sociais em voga. De novo, né? Para que uma coisa se torne verdade, basta afirmá-la com muita convicção, o que revela, mais uma vez, a ideia da inutilidade da hipocrisia. Os nomes, vamos fazer aqui uma abordagem muito interessante da relação aos nomes. Teodorico. Teodorico vem de Teodoro, que em grego é dádiva de Deus. Tudo parece que ele não é, né? Ele não acredita nas dádivas religiosas. Mas Teodorico também pode ser Teo mais Doro, ou seja, Deus de ouro. O Deus, na verdade, do dinheiro. O Deus dos valores
monetários, né? O antideus a rigor, então. Vejam que o nome do personagem é uma contradição. Mas Teodorico também foi o rei dos ostrogodos, um rei italiano, né, da Idade Média, 474, 526. Esse rei Teodorico, rei dos ostrogodos, condenou à morte um grande filósofo e teólogo chamado Boécio, que é um dos mártires da Igreja Católica. Vejam como tem brincadeira aqui. Se eu não conheço não tenho essa informação, eu passo batido por ela. Claro, infelizmente eu não consigo usufruir do romance como eu deveria. Se eu tenho essa informação, esse valor fica mais interessante. Então, esse personagem remete a alguém que transita entre o sagrado e o profano, entre o dinheiro e a religiosidade, entre alguém que é um personagem de muito poder, que mandou condenar, né, que condenou à morte um dos primeiros mártires da Igreja Católica. Não à toa, ele se chama Teodorico Raposo. E a raposa, nós sabemos, nas fábulas, no mundo da literatura, é um animal esperto. O que ele tem de divino, ele tem de esperto. O que ele tem de interessado pelo dinheiro, ele também tem de interesse pelo ouro ou pelo poder de maneira geral. A Dona Maria do Patrocínio, né? Piada pronta. Ela é uma provedora, ela patrocina os padres com quem ela convive. Ela patrocina o sobrinho que ela tirou, né? Órfão da casa dos irmãos. E ela é patrocínio das neves, neve, clareza, pureza, certo? Só que, de novo, ela é o tempo todo a devota casta, pura. Parece, muitas vezes, que ela mais ostenta a sua riqueza. O narrador, vejam os momentos em que se fala do anel, dos anéis, das vestimentas. Ela é uma pessoa opulenta. Ela defende, né, digamos que a opulência, a riqueza, um valor que é anticristão. Né? O cristianismo primitivo, o cristianismo das catacumbas, pede humildade, né? Pede, digamos, que desapego ao poder. E a Dona Patrocínio não é desapegada do poder. O Teodorico, né, não mais hipócrita, agora o verdadeiro, agora pelo menos, né, sabendo que ele precisa assumir, ser sincero, ele se casa com a Dona Jesuína, como eu falei. E aí Jesuína, né, remete à figura de Jesus, com quem ele encontra 2 vezes na narrativa. O Topsius é um nome fantasioso, um nome fictício, tal. Ele ecoa o nome de um grande arqueólogo e egiptólogo do século XIX, chamado Lepsius, Carl Richard Lepsius. Então, uma brincadeira. O Lepsius, o verdadeiro, foi um sujeito que ajudou, né, a nós descobrirmos a civilização egípcia. É um cientista de fato, alguém, né, cuja trajetória, cuja carreira, digamos que é muito importante, né, é auspiciosa. Esse Topsius, ao contrário aqui, ele é um enganador também. Ele é uma espécie de embusteiro. Ele fala bobagem também, né? Ele sendo cientista, como ele é apresentado, ele acaba certificando, dizendo para o Teodorico que aquela coroa de espinhos passa, sim, para um objeto antigo, um objeto, né, uma relíquia sagrada, tal. O conhecimento do Topsius é um conhecimento enciclopédico. Ele tem aquele saber tipo de fachada. Ele não conhece de fato. Vejam, ele é um cientista? Não. Ele é alguém que toma ciência como fantasia. Ele toma a ciência como uma inverdade, uma série de inverdades, certo? E a brincadeira mais irônica, mais satírica e mais ambígua é a das Marias, certo? Maria do Patrocínio, Mary, Maria em inglês, e Maria Madalena, né? A dona da camisola na fantasia do protagonista. A dona da camisola, de fato, realmente, era a Mary, a Maria inglesa real. Mas ele, em algum momento, disse, se eu tivesse falado que a camisola pertencia a uma outra Maria, a Maria Madalena, né, cuja história dá conta de ter sido uma pessoa próxima a Jesus, né? Para quem leu um romance famoso chamado O Código da Vinci, vai saber que a Maria Madalena é uma personagem fundamental lá, e que teria sido, né, uma espécie de concubina, de esposa, de mulher de Jesus. Então, aqui também fica uma espécie de o sagrado e o profano o tempo todo convivendo. Vamos falar da inutilidade da hipocrisia no aspecto social, certo? Para ingressar no mundo dos homens de respeito,
ao final da narrativa, o que o Teodorico quer? Ele quer a herança para poder ser um homem de respeito. Ele quer gozar os benefícios da riqueza. E, ao mesmo tempo, ele quer gozar os benefícios da classe social, a qual ele não pertence ainda porque ele não tem nada. Ele precisa do dinheiro da tia para ser alguém na vida, certo? Ele não consegue pela via da hipocrisia. Ele consegue pela via da sinceridade. É a sinceridade cristã, convicta, contrita? Não. É a sinceridade burguesa. É a sinceridade de quem sabe que a vida social é feita de concessões. É um jogo. É mais importante parecer, muitas vezes, do que ser. E aí, o que ele entende ao final? Que é preciso parecer coerente, intelectual, moral e socialmente, certo? Qual que é a ambiguidade do aspecto psicológico? A fantasia que ele tem, Teodorico, de ser um outro, ser uma outra pessoa, certo? Ele vive uma experiência de alteridade. Ele é o hipócrita que finge ser devoto. Mas quando ele assume a sua hipocrisia de fato, ele também é visitado por uma figura religiosa fundamental, que é o Cristo. E ele duvida, então, né, da verdade da sua hipocrisia. Ele começa, então, talvez, a entender que é preciso ser honesto, é preciso ser sincero. Mas essa sinceridade não é de tipo, digamos, 100% casta, 100% pura, 100% convicta. Ela é uma sinceridade de quem sabe que a vida é um jogo. E é preciso o tempo todo, digamos, que jogar. O sentido maior, então, aqui de ironia é o sentido do personagem, que é de dissimulação. A ironia é uma dissimulação. Por meio da ironia, você finge ser alguém que você, de fato, não é. Então, vamos pensar assim. A ironia, ela relativiza a realidade. Eu acredito muito naquele político porque ele fala que vai combater a corrupção. Puxa vida, mas eu descubro que ele também é corrupto. Eu acredito muito naquele político porque ele acredita, ele professa um princípio religioso. Mas depois eu descubro que aquilo era fachada, que na verdade ele cometeu um crime brutal. Né? E quem tem convicções religiosas não pode praticar crimes brutais como ele praticou. Ou seja, é ironia, né? É irônico pensar que alguém que defende com todas as letras, de maneira muito contundente, alguma coisa, pode, na verdade, ver relativizada aquela mesma coisa. Então, vejam, aonde o Eça de Queiroz faz a crítica à burguesia católica portuguesa do século XIX. As convicções religiosas mais arraigadas estão amparadas em costumes que muitas vezes desregulam. Né? O excesso de crença, a carolice, né? O sujeito que é muito beato, desconfie dele, porque ele também, né, digamos, ninguém é 100% convicto de uma única verdade. A verdade é relativa. A verdade pode, sim, também ser vestida com o manto da fantasia. Vejam uma coisa engraçada. É o excesso de boa-fé dos cristãos. O cristão tem muita boa-fé. Ele quer acreditar, então, que aquilo que ele foi até aquele terreno sagrado. Ele foi para Jerusalém e ele vai trazer, sim, um pedacinho, né, digamos, da cruz de Cristo. O excesso de boa-fé leva à má-fé dos falsários. Que é ótimo aquele episódio, né, do Teodorico, em que ele vira um comerciante de falsas relíquias, porque ele pega gente que acredita demais nele, né? Até hoje, você tem amigos que vai visitar lugares sagrados e traz para você uma relíquia, né? Alguma coisa, olha, aqui tem uma pedrinha do Mar Morto, aqui tem um pedacinho de madeira, né, do Jardim das Oliveiras, que está lá preservado ainda, 2000 anos depois. Aqui tem uma coisa que o Santo X tocou, né? O Santo Sudário, por exemplo, para os católicos, para os cristãos, é um mito, né? Aquela peça de pano que a Verônica teria enxugado, por meio da qual a Verônica enxugou o suor de Cristo, é fictício. A ciência já provou que aquilo não é da época de Jesus, é um pano muito mais recente, né? Foi produzido na Idade Média, por exemplo. E aí, o que a gente pensa em relação à resistência da comicidade? O romance faz o tempo todo, né, essa resistência das formas cômicas. O que o Eça de Queiroz propõe? Ceticismo diante das certezas.
essa é uma verdade ou esse é um tópico, esse é um argumento que a gente pode trazer para a nossa vida social. Desconfie de toda certeza absoluta. Não existem certezas absolutas. Desconfie de figuras de autoridade que defendem com muito empenho, né, com muito fervor, com muito ardor, uma única verdade, certo? As certezas não podem ser reveladas pela crença. A crença é da ordem da fantasia. A crença é da ordem, digamos, né, do fantástico. Imaginem o seguinte, vejam, se o ser humano tivesse esse desprendimento espiritual, ele talvez fosse mais feliz. Para quem é cristão, para quem é católico e acredita piamente nas crenças religiosas do cristianismo como verdade, se você faz uma oposição a outras religiões, ao budismo, né, por exemplo, ou japonês, ou indiano, ou ao judaísmo, ou outras religiões, digamos, ao paganismo, as religiões, digamos, né, mais ligadas ao paganismo, ou crenças pagãs, você vai dizer, olha, então existem vários deuses. Então, vários deuses podem conviver, né? O princípio cristão, ele fica relativizado se você lembra que nem todo ser humano que vive na face da Terra, né, acredita na figura cristã como sendo uma figura verdadeira. Eu não, eu prefiro acreditar em Buda, eu prefiro acreditar em Shiva, eu prefiro acreditar em Krishna, eu prefiro acreditar em outro tipo de divindade. Né? Para quem é católico, especialmente, a gente está vivendo uma coisa muito interessante. Nós temos 2 papas atualmente vivos e convivendo. Ora, quem é cristão sabe que o Papa é escolhido na crença católica por Deus. Então, Deus, dessa vez, escolheu 2 papas em sequência. O que aconteceu? Qual foi o erro que houve em relação a essa escolha dupla? Vejam, o ceticismo diante das certezas. Uma verdade não pode ser revelada pela crença. O que o Eça de Queiroz propõe? Da mesma maneira, uma verdade não pode ser afirmada de maneira, digamos que estrita, absoluta, pela ciência. A ciência está amparada no progresso técnico, muito bem, mas às vezes algumas coisas nos escapam. Vocês devem lembrar, a gente tem uma memória muito fresca de como a ciência mudou radicalmente alguns protocolos em relação ao novo coronavírus. Antigamente, há 6 meses, né, a máscara não funcionava, agora a máscara funciona. Não haveria vacina, agora a vacina vai sair. Não, a vacina vai demorar 10 anos, agora a vacina vai sair, na verdade, daqui a, no máximo, 6 meses, ou 1 ano. Vejam, as certezas científicas também são certezas moduláveis. Não quero dizer com isso, presta atenção, por favor, que tanto ciência quanto religião são mentirosas. Não é essa a ideia. Elas são ambíguas. E nós não podemos tomar as suas determinações como verdades absolutas. Vou terminar aqui e a gente examina algumas perguntas que podem estar surgindo. O romance se encerra da seguinte maneira: esse descarado heroísmo de afirmar, é a última proposição do romance, que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. É muito bonito isso, do ponto de vista de uma provocação que a arte pode fazer. Ora, a ciência e a religião também são ilusões. Vocês devem, talvez, conhecer uma máxima, uma frase muito famosa, produzida pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, numa grande obra chamada Hamlet, em que o Hamlet diz para o seu amigo Horácio: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a tua filosofia ou a nossa filosofia. E aí, mais ou menos, eu tenho uma retomada aqui, terra e céu. Né? Há muito de ilusório na ciência, como há muito de ilusório na religião. Há muito de verdadeiro na ciência, como há muito de verdadeiro na religião. E é preciso que o homem desconfie o tempo todo, desconfie dessas instâncias, para que ele encontre algum tipo de satisfação, de realidade, de proposição positiva para a vida. Eu acho que eu termino aqui, e aí eu estou aberto para as perguntas que a Bruna vai me encaminhar. Tudo bem?
Professor, já coloquei para você ali. Ah, desculpa, agora que eu acabei de ver. Fica tranquilo. Vamos lá. A ambiguidade presente na obra pode ser de alguma forma relacionada com o barroco? Não cabe essa comparação aqui. O barroco também trabalha com a ambiguidade do mundo. Perfeito. Mas a gente está falando de outro movimento histórico, de outro tempo histórico. Existe ambiguidade no barroco, mas aqui ela é de ordem, digamos que irônica, de ordem fantasista, na perspectiva do Eça de Queiroz. Por que dizer algo com convicção torna isso real, revela a inutilidade da hipocrisia? Fazer isso não é hipócrita? Por que dizer algo com convicção torna isso real, revela a inutilidade da hipocrisia? Vejam, o romance quer brincar com a ideia de que ele podia ser hipócrita sem tanto fingimento. Ele podia ser dissimulado, aí entendamos então na palavra hipocrisia, ele podia ser dissimulado, ele podia obter o mesmo benefício que ele queria sem tanto fingimento. E quem diz isso para ele? Isso que é maravilhoso no romance. Não é, digamos, que um realista qualquer, um filósofo tal, é o Cristo. É o homem que representa todo o ideário religioso, que vai dizer, olha, pensa o seguinte, isso é muito legal, né? É quando a literatura faz essas brincadeiras, essas provocações. O Cristo não quer gente hipócrita bajulando ele. Né? Cristo, as divindades, aliás, os deuses, não querem ninguém ali bajulador, ninguém fingindo uma coisa que não é. Né? Porque Deus sabe, na verdade, quem bajula ou quem não bajula. E aí, brincando, então, com essa ideia, o Cristo vai dizer, olha, obtenha o que você precisa, talvez, jogando o jogo da burguesia, e não, na verdade, né, digamos que assumindo o manto da hipocrisia. O fato de Teodorico ter escrito a obra é uma maneira dele de consolidar essa sinceridade burguesa? Ótima pergunta, excelente, muito bem. Aqui, narrador e personagem se confundem o tempo todo, né? Digamos, ele não dissimula a classe da qual ele vem. De novo, eu insisto com vocês, leiam o prefácio. No prefácio ele deixa muito claro, ele diz a que veio, ele apresenta, né, a sua motivação, digamos, e ele assume, né, no começo que ele é um sujeito burguês, sim, que ele se deu bem, ele tinha tudo para se dar mal, ele não antecipa, no prefácio ele não conta o que aconteceu, ele só fala que houve um imbróglio ali, mas ele, obviamente, não vai frustrar o leitor, já contando o que vai acontecer, e você o tempo todo percebe, então, que ele aprendeu a ser burguês. De novo, dissimulado e não hipócrita. Qual costuma ser o foco das questões em relação aos livros? Costuma-se trazer um paralelo com o contexto atual? Não, as questões são de múltipla escolha, né? E aí não daria uma certa objetividade. Eu faço paralelos sempre atuais para vocês, alunos, leitores, entenderem como é possível, né, como a obra o tempo todo conversa com o nosso aqui e agora. Mas as questões vão falar de contexto histórico, as questões vão falar da carreira do Eça de Queiroz, da obra dele, e vai fazer comparações, talvez, né, com obras, digamos, do mesmo contexto. Mas a questão jamais vai pedir, né, que você interprete um discurso de um político contemporâneo, de alguém, né, que viva em 2020 e faça uma comparação com Eça de Queiroz, não, ou com a obra dele, tá bom? Na obra, Eça de Queiroz utiliza o determinismo e o positivismo como aliados, mas também faz críticas a eles. Então, aliados, mais ou menos, né? Há uma certa relativização aí. Ele diz que o contexto do século XIX, ele é um contexto cientificista, mas cientificista que deve ser relativizado. Vamos pensar assim, vocês sabem disso, o lema da bandeira brasileira é um lema positivista, ordem e progresso. Vamos dizer aqui, não vou fazer exercício de política contemporânea, vamos dizer que é muito irônico esse lema para nós no Brasil, né? Um país desordenado e um país que vive do atraso, não vive do progresso. Mas naquela ocasião em que a bandeira foi cunhada, e o lema da bandeira foi cunhado, né, quem detinha um poder de atribuir à bandeira esse lema, acreditava piamente, digamos, né, na corrente filosófica do positivismo e na sua crença quase que cega na verdade absoluta da realidade, da ciência. Né? Só que a gente pode provar assim, cientificamente, o Brasil é um país que não consegue ter ordem e não consegue ter progresso.
ou a ordem e o progresso vêm aos solavancos, né? Não vem nunca, digamos, numa perspectiva histórica progressiva. Então, não é que são aliados, ele faz uma crítica, o Eça de Queiroz faz uma crítica à visão cientificista, né, digamos que extremada, da vida, que é a crítica que o próprio realismo, né, perdão, que o próprio fantasismo dele vai fazer contra o realismo, naturalismo em voga na ocasião. É correto afirmar que essa coloca metonimicamente a Maria do Patrocínio como tipo da Igreja Católica, o tipo, entre aspas, resume nela, de certa forma, a crítica de toda a obra, personificando a ambiguidade e a hipocrisia? Ótima pergunta também. Não só ela é, digamos, a grande beata, né? Ela é aquela mulher que talvez, cujo fervor religioso, eu preciso desconfiar. Eu não acredito piamente, né, que ela tem uma verdade religiosa que vai na frente. Mas os padres também, né? Eu apresentei aquele slide primeiro, ela tem lá um grupo de padres bajuladores, né? E aí um dos padres, um padre que aparece no final, né, acaba ganhando a quinta, acaba ganhando a herança dela, né? Aquele padre estava convivendo com ela somente por interesse no fato dela ser cristã, ou ele já tinha algum interesse também financeiro? Volto a dizer, eu acho que a crítica que o Eça de Queiroz faz é a Igreja Católica, né, a Igreja como instituição, e não a religiosidade. Vejam, é bonito, para quem é cristão, é bonito aquele momento em que ele viaja no tempo e assiste à crucificação de Cristo. Mas ele também tem certas saídas irônicas, tem também certas tiradas cômicas. Então, aquele Cristo que eu vejo nos filmes da Semana Santa, por exemplo, é um Cristo que eu posso relativizar. O Cristo mais convincente para mim, no romance, é o Cristo que aparece para ele depois e diz, olha, você foi, na verdade, um tolo. Quando você quis ser hipócrita é inútil. Esse Cristo falso, né, porque esse Cristo não é verdadeiro, ele aparece numa situação absolutamente fantasiosa, aqui cabe a leitura fantasia fantástica, esse Cristo fala uma coisa muito mais verdadeira, para mim como leitor, e para o Teodorico como personagem, do que o Cristo, chamado Cristo histórico. Eu não sei se vocês estão entendendo, talvez eu tenha dificuldade de se tornar mais claro, mas o romance, a grande qualidade do romance, insisto que é um romance muito famoso e de ótima recepção crítica internacional, é um romance que parece só uma piada, parece só uma brincadeira. Era uma vez um sujeito que quis enganar a tia e se deu mal. E acabou no final se dando bem, né? Parece uma coisa mais cômica, de uma tirada somente de uma anedota. Mas não, o Eça de Queiroz é um grande escritor que propõe uma discussão muito mais sofisticada, que quais são os níveis em que a realidade opera, quais são os níveis em que a fantasia opera. Mas com a Titi, ele já não era dissimulado? Ele era dissimulado. Ele era hipócrita. E aí ele descobre que ser assim não funciona, ele tem que ser sincero. Quando ele diz, eu posso casar com a Jesuína, mas eu não a amo, não tenho nenhuma vocação amorosa por ela, e o Crispim aceita, porque é melhor ser honesto, né? Imagina ele falasse, não, é a mulher da minha vida, né? Se ele continuasse sendo hipócrita, ele diria, imagina, a Jesuína é a mulher com quem eu sempre sonhei. Não, quando ele resolve, lembrando do ensinamento do Cristo, não ser hipócrita e ser verdadeiro, então ele tem um entendimento, de novo, não de que a vida vale a pena, de que ali ele foi investido de uma autoridade moral. Não, ele aprende o jogo da burguesia. Vocês devem ver aí, aos trancos e barrancos em São Paulo, gente com aquela imagem da Nossa Senhora no carro. Aquele desenho, geralmente é um terço, né? É a silhueta da Nossa Senhora e um tercinho ali. Estampando. Aquilo digamos que, é um modismo na decoração dos carros em São Paulo. E aí você vê as barbaridades que o motorista faz ali diante daquele, com aquela imagem atrás do seu carro. O sujeito pode ser um sujeito violento, anticristão de carteirinha, mas ele acha que é importante estampar para a sociedade que ele é católico, apostólico romano. Será que a vida de Teodorico não seria mais rica, digamos, de felicidade, se ele tivesse conseguido continuar junto a Mary? Será que a vida burguesa que ele alcança preenche ele por completo? Essa é uma pergunta ótima, porque fica no terreno da fantasia. E se,
veja, um romance seria muito ingênuo se ele dissesse, mas na verdade ele gosta mesmo da Mary, ele vai em busca da Mary e ele vai morrer pobre com ela, vai comer o pão que o diabo amassou, ele vai de fato viver, né, o grande amor da vida dele, sincero. Não, não é isso. Ele aprende que a Mary é uma cortesã, uma mulher com quem ele teve ótimos momentos, ele desfrutou, ela mesma diz, né, momentos que nós gozamos foram maravilhosos, mas ela passou. O homem burguês percebe que em algum momento ele precisa ter, né, digamos que uma mulher pretensamente de respeito, uma figura em casa, né, como a mulher também, claro, né, pensando que a sociedade do século XIX era mais machista, muito mais machista do que a de hoje. Mas os cônjuges de um casamento, homem e mulher, precisam se casar com pares de respeito, figuras sobre as quais não pairem dúvidas. Tudo bem? Então, essa é uma pergunta boa, mas é uma pergunta, digamos, que fica no terreno da impossibilidade. Se fosse um romance romântico, não realista, fantasista, sim, ele renunciaria à riqueza, diria, na verdade, eu quero mesmo casar com a Mary. Iria ser feliz com a Mary, ou então com a Adélia, né, com quem ele também já desfrutava no começo da narrativa. Não, ele acha melhor aprender o jogo da dissimulação. Não ser mais hipócrita, mas ser dissimulado. Eu acho, professor, pessoal... Pois não. Só tem algumas perguntas que já estavam publicadas que o senhor começou meio que do meio para baixo. Tem umas anteriores. Eu acho que algumas já até foram respondidas. Imagina, vê se o senhor encontra. Começa essa aqui, essa fantasia da história não entra em conflito com o realismo da obra, é isso? Começa aqui? Isso, começa aí, exatamente. Perfeito. Aí você vai ver que você começou a responder lá deixa eu ver, da Mariana. Então, até a Maitê dá para responder. Ótimo. Então, vamos lá. Obrigado, Bruna. Obrigado. Imagina. Essa fantasia da história não entra em conflito com o realismo da obra? Não. A obra, segundo o autor, é fantasista. A obra vai discutir os níveis da realidade. A obra foi escrita quando a Europa convivia com o realismo, mas o Bessa de Queiroz já estava distante do realismo. Ele já preferia, né, digamos, fazer a crítica do próprio modelo realista. E é por meio de uma fantasia, como eu falei agora, de uma anedota, é quase uma fábula. Era uma vez um homem que... é por meio dessa instância que ele faz uma crítica contundente que tem validade ainda hoje na vida social. De que forma a fantasia aparece na trama e está junto com o realismo? Ótima pergunta. Dessa forma, a palavra é essa, imbricada, misturada, confusa, certo? Fantasia é um exercício de imaginação, alguma coisa que não aconteceu e que talvez nem pudesse ter acontecido. Mas é essa fantasia. Vejam, é um golpe fantástico a troca de embrulhos. Não acontecem tantas trocas assim. 2 trocas na mesma história é alguma coisa inverossímil, né? Troca de embrulho, troca de mala, tal. Mas é por meio disso, por meio dessa brincadeira da troca fantástica, que a realidade vem à tona, que se faz uma crítica à realidade. É o excesso de golpes fantásticos que nos leva a entender o que é o realismo, certo? É correto dizer que os diálogos das personagens confundem-se com o fluxo de consciência do narrador? Essa é uma pergunta difícil, complexa. Pensem assim, tudo é contado por meio do narrador. Quem filtra essa história para nós é o narrador, e ele é personagem. Então, também temos que desconfiar do modo como ele está contando. Então, não é confusão, é foco narrativo. O narrador está enunciando a partir da sua própria consciência, e aí eu tenho que desconfiar da maneira como ele está contando. Ele é confiável como narrador, mas como personagem, nós sabemos, ele não é nem um pouco confiável. Então, desconfie desse narrador, porque eu também já desconfiei dele, né, como personagem. A troca entra no patamar da identidade do personagem, ao ponto que ele era profano e finge o contrário. Um cristão pela sua tia? Perfeito, é isso mesmo. A troca da identidade é no começo, né? Nós já sabemos que não, mas a tia não sabe. A tia acha que ele é um carola de carteirinha. E aí também a tia, né, diz, puxa vida, na verdade eu criei aqui um monstro quando eu achava que estava criando um santo. É mais ou menos isso, a troca da identidade existe nesse nível, sim. Ao se casar com Jesuína, Teodorico consegue a vida de burguês, que sempre almejou. Tive essa dúvida, pois na prova da FUVEST dá essa afirmação como verdadeira.
mas eu pensava que a vida de burguês almejada por Teodorico seria aquela advinda da fortuna da titi, ou seja, conseguir riqueza sem precisar trabalhar. Não. A vida burguesa, na verdade, como eu falei, é a vida da concessão, é a vida do jogo, saber jogar. O burguês não é aquele que somente herdou um golpe da fortuna, né? Quem ganha um poder, adquire um poder por um golpe de fortuna, é um personagem romântico, né? Não é um personagem burguês especialmente. O burguês é um personagem do realismo, muito bem desenhado, muito bem criticado, né? Machado de Assis, Flaubert criticam um personagem de tipo burguês, porque o burguês é aquele que sabe jogar o jogo das aparências. E ele consegue se dar bem, não por golpe de sorte, mas por estratégia. Ele é um estrategista. Como que a viagem a Jerusalém se relaciona com o realismo? Excelente pergunta também. Então, a Jerusalém para onde ele vai é real, é a cidade real. Aliás, vale a pena, vocês devem ter lido isso em algum momento. Esse romance surge a partir da viagem que o próprio Assis Queiroz faz ao Egito para assistir a inauguração do Canal de Suez. Ele vai ao Oriente, próximo ao Oriente Médio, fica impressionado com o que ele vê e ele volta para Portugal e resolve escrever o romance. E aí existe uma Jerusalém, digamos, contemporânea ao próprio Eça de Queiroz. Mas lá, naquela Jerusalém do século XIX, ele acaba tendo um acesso por uma porta fantástica, ele acaba tendo um acesso à Jerusalém fantasiosa do século, do primeiro ano, né? Da era cristã, do início da era cristã. Vejam, a Jerusalém que nós vemos nos filmes de Cristo, da vida de Cristo, é a Jerusalém real? Não, é fantasiosa. Não tem coisa mais falsa do que novela de época, pessoal. Não tem coisa mais falsa do que novela religiosa, em que a pessoa está com uma túnica romana, uma túnica cristã, e fala de maneira carioca, e fala com aquele sotaque, então, de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Né? Vejam, a novela, a emissora, a produtora, o diretor, querem nos fazer acreditar que nós estamos vendo, de fato, a vida de Cristo, ou a vida do santo, né, de algum santo. Não, a gente está vendo uma grande fantasia calcada em cima de uma pretensa ideia de realidade. Jerusalém aqui é muito ambígua. Ela é a cidade que chamava atenção, sempre chamou, mas no século XIX, da cristandade, sobretudo a cristandade portuguesa, e, ao mesmo tempo, é a terra de ninguém. Tudo cabe produzir em torno de Jerusalém. Dentro da intenção e do contexto amoroso de Mary, o presente é considerado profano ou não? Ótima pergunta. Então, é um presente profano, mas ela trata como relíquia, né? E aí vamos pensar o seguinte, é amor. E houve amor, houve conjunção carnal, houve sexo, mas houve amor também, eles se amavam, né? A pergunta agora há pouco dizia, puxa, não seria melhor ele casar então com a Mary, já que eles se amam? O amor é alguma coisa consagrada, o amor é alguma coisa sacra, né? Mas nesse ambiente da religiosidade hipócrita que o personagem vive, o amor aqui, a tia diz que é um absurdo, né? A tia, vocês onde convida a tia, prega castidade para o sobrinho. Ela mesma é casta, o sobrinho tem que ser casto. Não existe a possibilidade de religiosidade sem, digamos que, perpetuação da espécie, né? Sem reprodução sexual. Então, existe uma contradição muito grande também. Que tipo de religiosidade propõe que as pessoas sejam castas e não façam amor, não, digamos, amem umas às outras? Claro que o ensinamento cristão é de outra ordem, é um amor espiritual, mas o amor espiritual e o amor carnal, em alguns momentos, se equivalem, né? Tem o mesmo nível de equivalência. Então, para arrematar aqui, é uma relíquia profana, porque é do mundo mundano, mas para os amantes, ela tem uma sacralidade, ela tem uma aura de objeto sagrado. A ambiguidade presente na obra pode ser de algo... chegamos então ao barroco. Acho que é isso. Pessoal, vou me despedir de vocês então. Muito obrigado pela atenção, pelas perguntas que foram ótimas, excelentes. Eu volto agora no dia, se não me engano, 9 de setembro, para falar do romance Angústia, um belíssimo romance do Graciliano Ramos. Certo? É o nosso próximo encontro no Literatura Casper. Obrigado, muito obrigado a toda a equipe da Casper, Nathalie, Débora, Mônica, Bruna e Vitor. Encontro vocês, então, no próximo Literatura. Uma boa tarde para vocês.